Salve, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à terceira apresentação de corpos rígidos. A gente vai falar aqui de alguns aspectos complementares, certos fatos que a gente não falou nas apresentações passadas, como, por exemplo, o Teorema de Steiner, os famosos ângulos de Euler, e vamos encaminhar, não resolver, mas encaminhar dois problemas importantes. Um deles é o peão simétrico sujeito à força gravitacional, e o outro é o problema da estabilidade ou instabilidade de peões assimétricos, mesmo sem a presença de torques. Tá bom, gente? Então, vamos que vamos. Bom, vamos começar com algumas propriedades importantes do tensor de inércia. Uma operação que a gente comumente precisa fazer no estudo aí da dinâmica dos corpos rígidos é mudar o ponto base com relação a gente calcula, seja o momento angular, seja o próprio tensor de inércia. Então, imaginemos aqui, a gente tem um corpo aqui, tá certo? O centro de massa dele é o ponto O, tá certo? E a gente quer passar, então, de um referencial que está centrado nesse centro de massa, em minúsculos aqui, para um outro referencial centrado em outro lugar, pode ser até fora do corpo, tá certo? Denominado aqui pelas letras maiúsculas, tá bom? O fato é que a gente, em princípio, poderia achar que teria que fazer o cálculo todo do tensor de inércia de novo, mas isso não é necessário, né? Existe um teorema chamado Teorema de Steiner, que é uma generalização do Teorema dos eixos paralelos, lá da Física 1, tá certo? Que diz que a relação do tensor de inércia nos dois sistemas, né? Então aqui está o tensor de inércia no sistema de coordenadas em maiúsculas, aqui está o tensor de inércia com relação ao sistema de coordenadas grudado aqui no centro de massa, em minúsculas, tá bom? E para encontrar, né, o novo, que seria o em maiúsculos, por hipótese, a partir do antigo, que a gente conhece, basta somar esse termo aqui, que é nada mais, nada menos do que o momento de inércia de um ponto. Vou apagar aqui um pouquinho, só para a gente ver melhor. É o momento de inércia de um ponto, de uma partícula pontiforme aqui, né, centrada no ponto O, de massa m. Tá certo? Lembrando que a ao quadrado aqui e ai e aj são as componentes do vetor a, né? Isso aqui é o módulo do vetor a ao quadrado. O vetor a está aqui, é o vetor que marca o deslocamento relativo entre os dois sistemas de coordenadas. Tá bom? Então a gente tem essa relação aqui, importantíssima, relacionando dois tensores de inércia do mesmo corpo, mas relacionados a pontos de origem transladados. E temos também as propriedades de rotação dos tensores de inércia, né? Então imaginemos que a gente tem o nosso sistema de coordenadas original aqui em azul e a gente quer passar para um sistema de coordenadas rodado aqui, tá certo? Nas linhas, né, que está nessa cor aqui um pouco avermelhada, que eu confesso que eu não sei o nome. A gente também não precisa refazer o cálculo todo de novo, tá bom? Se a gente conhece a matriz de rotação que leva o sistema sem linha no sistema com linha, a gente pode obter o novo momento de inércia e linha, tá certo? A partir do momento do tensor de inércia original, mais, né, as matrizes de rotação, né, a matriz de rotação original e a matriz de rotação transposta, tá certo? Fazendo este produto aqui, que é o produto matricial, tá bom? Então, identificando aqui, né, isso aqui como elementos de uma matriz R, identificando, né, I e J como elementos aqui da matriz I, tá bom? A gente pode fazer esse produto matricial aqui, tá certo? E obter o novo tensor de inércia em nome das componentes rodadas, né, em nome do sistema de coordenadas girado. Tá bom? Tem mais algumas propriedades interessantes, né, o chamado Teorema dos eixos perpendiculares, por exemplo, mas isso eu vou me referir simplesmente à bibliografia. A gente vai parar no que tange as propriedades específicas do tensor de inércia, a gente vai parar por aqui, ok? A tarefa de encontrar os eixos principais para um corpo rígido genérico pode ser bastante ingrata. Mas quando existem simetrias
associadas ao corpo rígido, a gente pode, num certo sentido, cortar caminho e encontrar os eixos principais quase intuitivamente. Isso é devido ao fato de que existe uma conexão muito profunda entre as simetrias e a distribuição dos eixos principais, que a gente vai explorar um pouquinho aqui, tá bom? De partida, vale dizer que a gente vai estar interessado apenas em corpos homogêneos, ou seja, com densidade de massa uniforme, e a gente vai estar interessado no tensor de inércia aqui relativo ao CM apenas, tá bom? Então vamos começar pela esfera, né? Então aqui, né, a gente pega a esfera, bota o sistema de coordenadas aqui no... Desculpem, né? O E1 vai ser esse aqui, né? Aqui é o E2. A gente coloca o sistema de coordenadas aqui no centro de massa, perpendicular, e a esfera, por ter simetria de rotação aqui, né? Integral, nossa, essas setas de rotação ficaram horríveis. Então, a esfera, por ter simetria aqui de rotação, né? Integral, a gente pode rodar de qualquer ângulo aqui que a gente queira e a esfera preserva a sua forma, é muito natural esperar que, nesse caso, o tensor de inércia ele seja simplesmente um múltiplo aqui da identidade, tá certo? Caracterizado por um único número, já que a gente pode girar aqui esse sistema de coordenadas à vontade, né? Que, na verdade, nada vai mudar do ponto de vista físico, né? Qualquer rotação de qualquer ângulo aqui, se a gente está centrado no centro de massa, preserva o sistema. Então, isso faz com que seja muito natural que, para a esfera, se a gente coloca a nossa origem no centro de massa, a gente já vai estar na autobase, né? Na base principal, e, na verdade, os autovalores todos vão ser iguais a esse I esfera aqui, tá bom? Ou seja, o tensor de inércia é um múltiplo da identidade. O que talvez seja um pouco menos trivial é o fato de que o cubo aqui também tem por tensor de inércia um múltiplo da identidade. Vai ser um múltiplo diferente aqui, tá certo? Mas vai ser um múltiplo da identidade também, o que significa dizer que, intuitivamente, né, colocando o sistema de coordenadas aqui no centro de massa, a gente, claro, né, intuitivamente vai escolher o cara que fura as faces perpendicularmente aqui, mas o que isso aqui está dizendo, né, o que este resultado aqui está dizendo, é que a gente não precisa fazer isso, tá? Sendo o tensor de inércia do cubo um múltiplo aqui da identidade, isso faz com que a gente possa escolher também qualquer sistema de coordenadas, pode estar rodado aqui, tá certo? Que ele também vai ser um sistema de eixo principal, tá bom? A gente pode, assim como a situação é análoga aqui à situação da esfera, tá bom? O cubo também, do ponto de vista do seu tensor de inércia, tem simetria total aqui de rotação, muito embora o cubo em si só tenha simetria discreta, né? A simetria de rotação aqui de um cubo, por exemplo, né? Se a gente gira em torno aqui desse eixo, né? A gente gira aqui em torno desse eixo, a gente tem múltiplos de π sobre 2, né? Mas não qualquer ângulo, né? A mesma coisa em torno desse eixo aqui, né? Em torno do eixo aqui perpendicular também, tá certo? Mas mesmo o fato da gente ter só essas simetrias discretas aqui, então simetria discretas apenas, mesmo tendo essas simetrias discretas só, isso já é o suficiente para garantir que o tensor de inércia seja um múltiplo da identidade, tá bom? Às vezes, simetrias discretas não são suficientes para garantir o caráter, digamos assim, escalar do tensor, essencialmente escalar do tensor de inércia, né? Mas ainda assim, ele pode ser suficiente para garantir a igualdade de dois dos autovalores, né? Então a gente imagina esse prisma triangular aqui, não sei como é que chama. Então a gente tem aqui uma, não dá dando para ver direito, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar o desenho aqui, né? Aqui a gente tem então uma coisa assim, tá bom, né? Igual o que está aqui embaixo, tá certo? E nesse caso, por não ter simetria o suficiente, nós não vamos ter um múltiplo da identidade, mas se a gente pegar aqui um dos eixos como sendo o eixo de rotação em torno aqui, né, do ponto de encontro das faces triangulares, tá certo?
Notem que aqui nós temos, né, faces quadradas e faces triangulares se encontrando. Se a gente pega o eixo, então, que cruza os pontos de encontro das faces triangulares, a gente vê que o plano perpendicular a esse eixo é, na verdade, né, que seria esse correspondente a essa parte da matriz aqui, ela é análogo ao que estava acontecendo aqui em cima, né? Nesse plano, a gente vai poder escolher qualquer sistema de eixos que a gente queira, que, pelo fato dos autovalores serem iguais aqui, eles também vão ser eixos principais, tá bom? Só o eixo vertical que é selecionado aqui, né? Então, a gente tem um eixo principal aqui, claramente selecionado, mas os eixos paralelos ao plano aqui, né, horizontal, vão ser todos eixos principais por conta dessa igualdade aqui dos autovalores. E isso está garantido apenas por ter essa simetria discreta, tá bom? Aqui no caso, acho que não estou entendendo direito a figura, pode ser que sejam 6 faces, né? Então, nπ sobre 3 é a rotação. Deixa eu apagar um pouquinho aqui para ficar um pouquinho mais claro, né? Então, é a rotação aqui, a rotação nesse eixo aqui, né? A gente tem simetria de rotações por nπ sobre 3 e basta essa simetria para garantir que os autovalores aqui vão ser iguais e, portanto, a gente pode escolher qualquer sistema de eixos aqui no plano horizontal, que eles vão ser eixos principais, tá bom? E, por fim, a gente pode falar aqui de um corpo genérico, tá certo? Desculpem, não de um corpo genérico, mas de um paralelepípedo aqui, que tenha os 3 lados diferentes, tá bom? Então, é C diferente de B, diferente de A. Isso vai fazer com que os 3 autovalores sejam diferentes, mas o próprio fato da gente ter, por exemplo, simetria de rotação de 180 graus aqui, nesse eixo, por exemplo, né? Então, a gente tem simetria de nπ. Bom, aqui no caso vai ter essa simetria em todos os eixos, né? Só o fato da gente ter essa simetria aqui já nos indica de que o sistema de eixos principais vai ser o que fura aqui as faces, né? Como está desenhado aqui, tá bom? Vou apagar aqui, vou só indicar, mas, né, o sistema de eixos que a gente desenhou aqui, que é o que fura as faces perpendicularmente, esse vai ser o sistema de eixos principais, tá bom? E vai ser mesmo, a gente não vai precisar nem fazer o cálculo. Ele vai ser não degenerado, né? Aqui no caso a gente não tem escolha, a gente tem que escolher esse aqui, né? Não é como no caso aqui no cubo, que a gente podia escolher qualquer um. Aqui a gente vai ter que ficar com esse sistema de eixos aqui perpendicular, que a gente desenhou aqui, né? Que eu estou deixando agora mais claro aqui de novo, tá certo? Mas a gente já sabe que é esse. E, enfim, tem a tarefa só de encontrar os autovalores. Tá bom, gente? Como nós já dissemos algumas vezes aqui no curso, é muito importante conseguir fazer a transição da descrição do movimento de um certo corpo rígido, por exemplo, esse aqui, né? Do seu eixo principal, que digamos, do seu sistema de eixos principal, que digamos seja esse aqui, né, que vai ser em geral não inercial, para a descrição do movimento num sistema de eixos, né, que esteja paradinho aqui num laboratório, que esteja paradinho aqui no laboratório, ou seja, que seja inercial, tá bom? Então, esse aqui vai ser o O, esse aqui vai ser o O', tá certo? Existem diversas maneiras de fazer isso, mas a maneira mais popular é em nome dos chamados ângulos de Euler, que vocês veem aí no slide, tá certo? Que a gente vai tentar explicar rapidamente aqui o que eles são. Eles são um pouco difíceis de entender, então depois dessa apresentação, vocês provavelmente vão ter que ir nos textos da bibliografia, né? Na apostila está muito legal, no Merion também está muito bom, e ler lá novamente para vocês poderem realmente solidificar o que são os ângulos de Euler, tá bom? Porque eles são um pouquinho complicados de fato, tá bom? Então, vamos à descrição deles, e eu vou ter que apagar aqui para dar espaço. Imaginemos que a gente tem um sistema de eixos original aqui, x1', x2' e x3', tá bom? E então a gente faz agora uma rotação do ângulo φ em torno de x3', tá bom? Por isso que ele está identificando um φ ponto aqui, tá certo? Então, o
x1' vai parar no x1,2', o x2' vai parar no x2,2', tá bom? E o x3 fica no mesmo lugar, tá bom? E essa rotação é caracterizada por esse ângulo φ. Em seguida, a gente faz uma rotação de θ em torno do novo x1, né? O x1,2' está aqui, ele não é igual ao x1 original, mas é em torno dele que a gente vai fazer a rotação θ, tá bom? Então, o x2' vem parar aqui, né? Desculpem, né? Já devia estar falando do x2,2', mas é porque o desenho aqui me atrapalhou. O x2', que já tinha rodado para o x2 duas linhas, vem parar agora aqui no x2 3', tá bom? O x3 2' vem parar no x3 3' e o x1 2' é igual aqui ao x1 3', porque foi em torno dele que a gente rodou, né? A gente rodou em torno de θ, por isso que associa aqui um θ ponto, tá bom? E, finalmente, a gente faz agora uma rotação em torno do novo x3. Opa! A gente faz uma rotação aqui em torno do novo x3, que é o x3 3'. Tá certo? A gente faz uma rotação aqui de φ, e está ficando difícil aqui de entender, né? Mas é uma rotação em torno desse eixo, tá certo? Então, o x2 duas linhas, ele vem parar aqui no x2, tá certo? E o x1 3' vem parar, ele não está nem desenhado mais, né? Ele vem parar aqui no x1, tá certo? Então, a gente tem agora um sistema de eixos que a gente vai chamar de x3, x2 e x1, tá certo? Que é a nossa distribuição final de eixos, tá certo? Pode-se mostrar que a gente pode sair de quaisquer x1', x2' e x3', podemos sair de qualquer conjunto de linha e chegar em qualquer conjunto de sem linha aqui, tá certo? Ou seja, quaisquer três eixos perpendiculares podem ser obtidos de quaisquer outros três eixos perpendiculares em nome desses três ângulos de Euler, tá certo? Os ângulos φ, θ e ψ, tá bom? Depois vocês vão ter que ler lá na bibliografia como esses ângulos se relacionam com as respectivas velocidades angulares, mas enfim, conceitualmente, tudo que a gente precisa para relacionar, então, digamos que esse linha aqui seja o nosso sistema de eixos no corpo, né? Então, é o sistema de eixos principais, tá certo? A gente sempre vai poder chegar num sistema de eixos aqui que está no, então em vermelho aqui, né? Esses caras estão no laboratório, tá certo? Como isso sempre vale, a gente sempre pode chegar em qualquer, né? A gente pode passar aí de qualquer sistema de eixo para qualquer sistema de eixo, a gente pode descrever o movimento de qualquer corpo num referencial inercial utilizando esses três ângulos aqui, tá bom? Vamos usar então nossos conhecimentos recém-adquiridos para resolver esse problema aqui, né, que é um problema muito relevante, o problema do peão simétrico sujeito à ação do campo gravitacional aqui. Tá bom? Então a gente coloca dois sistemas de eixo, um deles solidário aqui ao peão, tá certo? Os eixos sem linha, e os eixos com linha, então, definem aqui um sistema de três eixos perpendiculares que definem uma vertical aqui, né, no eixo 3, né, e definem um plano horizontal aqui no eixo x1', do plano x1', x2'. E a gente vai adotar a seguinte estratégia para resolver esse problema. Nós vamos procurar quantidades conservadas e, a partir dessas quantidades conservadas, a gente vai tentar encontrar uma equação diferencial para uma das variáveis, tá bom? Um pouco no espírito do que a gente fez lá em Mecânica 1 para o pêndulo simples, mas aqui é um pouco mais complicado porque a gente tem mais variáveis, né? A gente tem θ, tem φ, tem ψ, em princípio, todas as funções do tempo que satisfazem equações e, enfim, a gente vai precisar encontrar, tá bom? Bom, a primeira quantidade conservada, naturalmente, é a energia mecânica, tá certo? Então, a energia mecânica é T mais V, que
se a gente se basear aqui no ponto fixo do peão, faltou dizer, né? O peão ele está sob a ação aqui do campo gravitacional, ele é simétrico, né? Significa que a seção transversal dele aqui tem simetria axial em torno do eixo x3 aqui, e ele está preso, né? Ele está preso aqui nesse ponto, nessa origem aqui. É fundamental esse fato de que ele está fincado aí, tá? O fato dele estar fincado aqui faz com que a energia cinética possa ser escrita em termos simplesmente da energia rotacional, da energia cinética rotacional, mais a energia potencial gravitacional, tá bom? Esse termo aqui, o termo da energia cinética rotacional, ele, claro, depende de I, que por sua vez depende do sistema de coordenadas que a gente está trabalhando, tá bom? Esse momento de inércia ele é bem fácil. Se a gente está na base principal, né? Então ele tem lá as 3 componentes diagonais. Mas, por exemplo, escrever o tensor de inércia no sistema de coordenadas linha é muito difícil diretamente, né? Porque ele é altamente não simétrico com relação aqui ao peão, tá bom? Então, o que a gente vai fazer não é isso. A gente vai escrever o momento de inércia aqui na base principal, tá bom? A base principal vai estar provavelmente no centro de massa, que está aqui. A gente vai primeiro, né? Então, a gente vai, sabendo as 3 componentes do momento de inércia, a gente vai deslocá-las. Opa! A gente vai, vou fazer uma seta aqui direito. A gente vai deslocá-la aqui. Terceira vez é a vez boa. A gente vai deslocar aqui para o centro, usando o teorema de Steiner. E, em seguida, vamos usar os ângulos de Euler para poder, então, encontrar a energia, né, em termos das coordenadas relativas ao referencial linha, ou seja, em função de θ, de φ e de ψ. Executando então esse procedimento, ou seja, escrevendo o momento de inércia com relação à base principal, levando o ponto base para a origem aqui, que está fixa, e fazendo então a transição dos eixos solidários para os eixos em repouso, a gente obtém então essa expressão aqui, né? A gente simplesmente repete aqui embaixo a energia potencial gravitacional e a energia cinética, então, que está aqui, ela pode ser escrita então como essa combinação de termos aqui, tá certo? É um cálculo um pouquinho longo, um pouquinho chato, mas que vocês vão ter que fazer, não tem jeito, e o resultado é esse aqui, tá bom? Então, agora que a gente chegou numa expressão conveniente para a energia mecânica, vamos ao lagrangiano, tá certo? Que a gente pode obter da expressão acima, né? Simplesmente trocando aqui, né? Trocando o mais pelo menos aqui, né? O lagrangiano é T menos V, tá certo? Então, o lagrangiano, né, está obtido imediatamente aqui, só que a gente quer o lagrangiano não para escrever as equações de Euler-Lagrange, tá bom? Isso, enfim, muito embora seja o caminho talvez mais natural e mais sistemático, e claro, se a gente conseguir resolver as equações subsequentes vão levar ao movimento correto, nesse caso, né, como a gente já falou, a nossa estratégia vai ser outra, né? A gente vai querer encontrar constantes de movimento para, a partir daí, algebricamente tentar encontrar uma equação diferencial para alguma das variáveis, né? Seja θ, seja φ ou seja ψ, tá bom? Bom, mas o lagrangiano também serve para isso, né? Se a gente se lembrar lá da teoria do lagrangiano e das equações de Euler-Lagrange, né? Quando o lagrangiano ele depende apenas da derivada de uma certa coordenada e a coordenada em si mesmo não aparece, vou mudar aqui de letra porque ficou ruim isso, né? Então, vamos usar aqui, né? Depende de que ponto, mas não depende de que, essas coordenadas são ditas cíclicas. E quando as coordenadas são cíclicas, a gente sabe que o momento canônico associado a essas coordenadas, né? Vou chamar aqui de P, Qzinho, é uma constante, né? Momento canônico, se a coordenada é cíclica, o momento canônico ele é conservado, tá bom? Se a gente volta aqui para o lagrangiano,
para esse lagrangiano do peão simétrico, a gente vê que tanto φ como ψ são variáveis cíclicas, né? Aparecem apenas φ ponto e ψ ponto, mas não aparece φ nem ψ no lagrangiano. Ou seja, ao tomar os momentos canônicos, que estão escritos aqui e aqui, a gente sabe que ambos vão ser constantes de movimento, o que já ajuda muito, né? 3 constantes de movimento já vai ser suficiente para resolvermos esse problema, tá? Manipulando para cá e para lá, a gente consegue, então, usando essas 3 constantes de movimento, a gente consegue escrever essa expressão aqui, onde E' é simplesmente um reescalonamento de E, tá? E' é simplesmente E menos uma constante, que é conveniente a gente incorporar aqui no E', né? E como as energias estão definidas a menos de uma constante mesmo, a gente incorpora esse cara aqui, tá bom? E a gente chega, então, nessa equação aqui, que vou apagar aqui para não ficar no caminho. A gente chega numa equação não linear, mas que depende apenas de θ, né? E é de primeira ordem, né? Então, né? θ, θ, θ e θ, altamente não linear, mas de primeira ordem. Ou seja, que a gente consegue, fazendo separação de variáveis, inverter. Vou apagar aqui para dar um destaque. A gente consegue inverter e chegar aqui, né? Tá certo? Ou seja, t de θ vira uma quadratura, onde v é este cara aqui, simplesmente, tá certo? Então a gente chega numa integral que é complicada de fazer, mas que está dada, tá certo? Essa integral, inclusive, é possível ser feita em termos das chamadas funções elípticas, e depois a gente inverte para obter, e aí vou apagar novamente aqui para não confundir, né? A gente, então, de t de θ que está aqui, né? A gente inverte para obter θ de t, e aí, com as outras relações aqui, né? Com essas relações... Com as relações aqui, né? Voltando nas constantes de movimento, a gente consegue, então, obter tanto φ de t como ψ de t e resolver o movimento, tá certo? A gente não vai fazer isso, né? Esse cálculo ele é bastante complicado, né? Envolve essas funções especiais e mesmo, né? É uma aplicação não trivial dessas funções especiais, então realmente é bastante trabalhoso. Não vai dar para a gente fazer, mas a gente pode fazer uma pequena investigação qualitativa do que é esse movimento, tá bom? Mas de qualquer maneira, em princípio, ele está formalmente, ele está resolvido. A partir da análise da conservação da energia, a gente consegue dizer que, dado uma certa energia aqui, o movimento vai estar cotado, né, por um ângulo máximo, θ2, e um ângulo mínimo, um ângulo máximo e um ângulo mínimo de inclinação, e que vão depender de E, né? θ1 de E, θ2 de E, tá certo? E o movimento, então, ele fica seguindo aqui, né? Ele fica evoluindo aqui, sempre cotado por esses dois ângulos aqui, e podem acontecer 3 situações, tá bom? Numa das situações aqui é o ângulo φ, né? Não está dando para ver muito bem. O φ ele pode nunca trocar de sinal, e o movimento faz então essa oscilação aqui, né? Parece uma senoide, né? Tá certo? Ele vai fazendo essa oscilação aqui enquanto ele vai andando, tá certo? O φ ponto, ele pode trocar de sinal, né? Dependendo aqui das condições iniciais, ele pode trocar de sinal, ele pode ser maior que zero e ele pode ser menor do que zero, aqui no caso B. E aí é quando você tem esse movimento aqui em laços, tá certo? Notem que aqui o φ ponto nunca troca de sinal, né? Ele é sempre maior que zero. Tá certo? Quando ele pode trocar de sinal, a gente vê esse movimento aqui em laço. E quando a gente solta com a condição inicial φ ponto igual a zero, que é uma condição bastante padrão da gente soltar o peão, na verdade, a gente vê que o peão faz esse movimento aqui, né? Que é uma nutação bastante conhecida. A nomenclatura acho que é um pouco ambígua com relação ao movimento de nutação. Tem gente que chama só esse movimento de nutação, tem gente que chama todos esses movimentos de nutação aqui. Mas o fato é que o
quando a gente solta, né, o peão com essa condição inicial aqui, ele faz esse movimento em cúspides, né, aqui, que é um movimento bastante comum, né? A gente solta então o peão aqui, né? Então ele está paradinho aqui com Φ, ele está paradinho, né? Ele está com Φ ponto igual a 0, tá certo? Ou seja, velocidade aqui, né, azimutal igual a 0, e a gente solta, e então ele vai fazendo esse movimento tipo cúspide, né? Sem fazer o laço, né? Ele vai evoluindo e faz esse movimento bem agudo assim, né? E vai precessando, tá certo? Esse é um movimento, apesar de ser um caso degenerado, é um movimento bastante comum, tá bom? Então é isso, né? Acho que do movimento do peão simétrico a gente vai ter que se contentar com isso aqui. Se vocês quiserem mais, podem ir à apostila, podem ir no Merion, tá bastante legal lá, tá certo? E estudar os detalhes, enfim, o que está aqui é um subconjunto do que está lá, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.